Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, o meu subtítulo é: por que devo acreditar em Deus? Por que devo acreditar em Deus? Mas como de praxe, eu queria que você conhecesse esse canal. Se você não conhece, entre, se inscreve, toque no sininho de notificações. Essa plataforma, o YouTube, vai lembrar você dos próximos vídeos. São mais de 450. Bora comigo? Se você quiser deixar no rodapé alguma coisa que você gostaria de saber ou que não foi respondida, deixa, eu respondo para você, ok? Por que devo acreditar em Deus? Por quê? Vamos lá. A crença em Deus é a mais básica de todas as considerações humanas. Reconhecer o próprio Criador é fundamental para aprender mais sobre Ele. Sem acreditar em Deus é impossível agradá-lo ou aproximar-se dele, ou ter comunhão, ter fé. É impossível. Sabe por quê? Porque Hebreus 11:6 diz exatamente isso. As pessoas estão cercadas com prova da existência de Deus, e é somente através do endurecimento do pecado que os homens rejeitam essa prova cabal. Romanos 1:18-23 é insensatez não acreditar em Deus. Salmo 14:1. Essas passagens importantes que você esteja lendo, porque são bases para sustentar aquilo que eu estou falando. Há duas escolhas na vida de uma pessoa. Primeiro, temos a escolha de confiar na razão limitada do homem. Na razão limitada, no tempo limitado do ser humano. Tá certo? A razão do homem ter produzido várias filosofias, muitas religiões, os ismos mundiais, as diferentes seitas e outras ideias de uma cosmovisão do ser antropológico, das questões egocentrílicas ou egocêntricas, né? Trouxe essa questão para o ser humano, aonde o ser humano ele é o próprio Deus, no sentido de que ele se rebelou contra Deus. Então, quando eu me rebelar contra Deus, quando alguém tomar essa atitude, eu estou mostrando de que eu sou um Senhor, de que sou um Deus ou algo assim parecido. Então, o ser humano endureceu o coração até o ponto que ele acha que não precisa de Deus. Então, vendo uma das características principais e a razão desse endurecimento, é o tempo ao qual o ser humano fica com esse coração endurecido, até que o Senhor Deus o toque, até que Deus o chame, tá certo? Então vamos ler 1 Coríntios 1:20, eu não vou ler aqui para não ficar longo o vídeo, mas 1 Coríntios 1:20 fala sobre isso aí, tá ok? A razão do homem, do ser humano, termina consigo mesmo dentro do seu período e curto tempo de vida e existência sobre ou debaixo desse sol, tá bom? Então o homem vive sem saída num campo, numa caixa ou numa circunstância. O homem nasce, cresce até a sua maturidade, faz seu impacto no mundo, eventualmente com o tempo vai chegar a sua morte, tá? Então não tem como, por mais que ele tente ou faça alguma coisa, queira produzir algo de forma bem pessoal, mas é impossível ele dominar a questão da eternidade, tá certo? Isso é tudo para ele, naturalmente falando, é tudo que ele consegue, tá? A escolha de viver pela razão deixa a balança desequilibrada e muito na vida que tenha a falta, porque perde o sentido, tá? Se uma pessoa pensa objetivamente sobre esse estilo de vida, isso deve levá-la a considerar a segunda escolha. Então, a segunda escolha, tá? A escolha que temos é aceitar a revelação de Deus na Bíblia, e não de ter estribes, e não ter alarde, e não ter partes no teu próprio entendimento. Não queira ser sábio em si mesmo, inteligente como queira, tá certo? Provérbios 3:5 deixa claro que o ser humano em si só, ele não consegue ir além daquilo ao qual já foi imposto a ele, tá certo? Então a crença de Deus na Bíblia nega o uso da razão. Então quando eu tenho a Bíblia em si, ela é tão forte, tão poderosa, que ela tira a razão e a lógica nesse sentido. Quer dizer, a palavra de Deus ela está acima da lógica, ela está acima da razão humana. Não é perder a razão das coisas, mas acima da razão e a sabedoria do ser humano, tá certo? Então, e ao invés disso, ao invés de pensar e viver assim, devemos buscá-lo
com os nossos olhos bem abertos, no sentido de Salmo 119, 18, Efésios 1, 18. Dá uma olhadinha, porque a partir de então é que nossos olhos serão abertos. João 8, 32 e 36 fala que nós, conhecendo a verdade, os nossos olhos se abrem, no sentido de você estar conhecendo a vontade de Deus e aquilo ao qual Deus tem para vocês, para nós. Provérbios 8. Então Deus concede sabedoria. A crença em Deus é reforçada pela evidência e frontal disposição da existência de Deus, de toda a criação. Então, nos silenciamos diante dessa graça criadora, tá certo? Salmo 19, de 1 a 4. Salmo 19, de 1 a 4, tá certo? O livro de Deus, a Bíblia, aquilo ao qual Deus deixou para o ser humano, ou o suficiente dele, porque ele é muito mais do que o que está escrito, certo? Muito mais além, ok? O livro de Deus, a Bíblia, estabelece a sua própria validade e precisão histórica. Por exemplo, considere uma profecia do Antigo Testamento sobre a primeira vinda de Cristo, Miqueias 5:2, e afirma que ele nasceria no Belém da Judéia. Miqueias deu a sua profecia ao redor de todo esse tempo, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, tá? Onde Cristo nasceu 7 séculos depois. Então a profecia do Velho Testamento traz para nós o reforço de que Cristo de fato já estava escrito antes da fundação do mundo, e em Gênesis, quando começa todas as coisas, ali já começa a profetizar, a escrever o que e como seria essa questão, esse desfecho que aconteceu há 2000 anos atrás. Então ele nasceu em Belém de Judéia, assim como Miqueias havia previsto. Também em Lucas 2, de 1 a 20, Mateus 2, de 1 a 12, você pode ler que está fazendo um paralelo do Velho com o Novo Testamento. Apesar que Lucas, Mateus ainda fazem parte do Velho Testamento, mas a partir desses evangelhos, dos 4 evangelhos, Deus já estava falando e preparando o novo, tá certo? Então é a mudança ali, a chave de mudança dos evangelhos, do velho para o novo. Ali era um momento de preparação, ao qual o próprio Cristo, ele serviu como exemplo, porque ele fez tudo o que a lei pedia e dizia que era para ser feito. Ele cumpriu toda a lei como um bom judeu, ok? Nesse sentido, tá pegando aqui? Bora lá. Deixa eu esticar aqui um pouco mais, para a gente não ficar... Ao ler a Bíblia, descobrimos que Deus é eterno, santo, pessoal, gracioso, amoroso. Deus abriu a caixa do tempo através da encarnação do seu Filho. Encarnação, não é reencarnação, tá? O próprio Deus, ele abriu mão da sua glória, se encarnou, nasceu de uma virgem, onde o Espírito Santo fez ali um milagre, tá certo? Então isso é a encarnação do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Messias do judeu, ok? Então o Senhor Jesus Cristo, amoroso como um homem, no afeto como um homem, ele nos forneceu por amor o esclarecimento daquilo ao qual o homem precisava ouvir e começou a fazer aquilo ao qual o homem precisava saber. Ele veio para perdoar os pecados daqueles que tinham. E eu, você, nós somos os primeiros. Estamos inclusos, fazemos parte disso. Palavras do apóstolo Paulo. Claro, pode-se rejeitar Deus da Bíblia e muitos o fazem. Nesse sentido, não se consegue rejeitar a Deus aquele ao qual Deus já tem algo para a vida dele. Não tem como. Se Deus tem algo na vida de uma pessoa, ela pode ir para onde ela quiser e fazer o quanto ela quiser fazer. Mas se Deus tem algo para fazer na vida dela, todo o mal que ela intentou e que ela fez, Deus vai fazer uma mudança aqui tremenda. O apóstolo Paulo é um desses homens. É só você ler a história de Paulo, do apóstolo Paulo, ok? Então fique bem claro, o homem pode até achar que pode rejeitar a Deus, como muitos fazem. Os homens podem rejeitar o que Jesus Cristo fez por eles. Rejeitar Cristo é rejeitar Deus, porque Cristo é Deus, ok? João 10:30. Qual será a sua escolha?
aqui de um modo mais claro, um didaquê, de uma forma com que você consiga entender melhor. É possível rejeitar a Deus? Estou perguntando, estou indagando, você aí está me ouvindo, tá? Então qual será a sua escolha? Você viverá pela razão limitada e defeituosa de um homem, de um ser humano? Você vai crer mais no ser humano do que em Deus? Tá aí. Né? Ou você vai reconhecer o seu Criador, aquele que revelou o próprio Cristo no tempo presente, na plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás. Não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-se do mal e terás saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos na questão da alma, tendo a paz que excede todo o entendimento. Provérbios 3, 7, 8. Então será que o homem pode rejeitar de verdade a Deus? De fato. Será que o ser humano pode rejeitar a Deus? Então é algo que você pode estar pensando aí e refletindo também. Se você achou interessante esse vídeo, passe para outras pessoas também que precisavam e que precisam ouvir. Era isso que eu tinha para vocês. No demais eu já tenho no canal, você dá uma procuradinha, eu tenho também sobre esse assunto. Este momento foi para a gente estar refletindo juntos. Deus abençoe sua casa, sua vida e tudo que você estiver fazendo. E até mais.